começar nossa live tudo sobre instalações. Temos alguns errinhos técnicos aqui, estava tentando fazer de uma forma diferente, mas a princípio não vai dar certo, infelizmente. Tá dando um erro. Queria fazer para poder compartilhar, para ele conseguir compartilhar lá a tela. Vamos tentar de um jeito raiz aqui para ver se dá certo. Vou chamar ele aqui para entrar. Tá vindo. Para ele. Lá. Essa já é a nossa 8ª live aqui, que a gente está fazendo com nossos parceiros de projetos, fornecedores que a gente tem de Light Steel Frame. Semana que vem já estamos marcados com o pessoal de esquadrias de PVC. Apareceu no OBS para você, Aleph? Ou não? No OBS não, só aqui no Insta mesmo. Pelo celular, pelo computador parece que nem aparece. Qualquer coisa a gente faz do jeito raiz, de virar a tela do celular. Então, vamos começar a live. O Aleph, que já é um parceiro nosso aí, já tem acho que uns 3, 4 anos aí, que ele faz projetos de instalações para os nossos clientes. Agora estamos aumentando a quantidade, né? Os primeiros foram bem devagarzinho, agora já estamos com bastante projeto. Estamos tendo o prazer de fazer o projeto da futura casa dele também. Uma casa esse ano. Estamos com o prazer de fazer esse projeto. Apresenta um pouquinho, Alex, como é que você... Na faculdade de engenharia, normalmente a gente parte de instalações, a gente só passa por elas, né? Uma madeirinha ali de cada um e pronto. Não dá nem para ter muita vontade. Mas você decidiu especializar nessa área, né? Exatamente. Na faculdade, na verdade, a gente nem aprende a fazer projeto direito, né? Quando eu terminei meu curso, eu meio que fui nichando naturalmente. Eu fiz um estágio é, na, no acompanhamento, né, na fiscalização de obras de pavimentação, de infraestrutura urbana, e a partir dali eu já comecei a meio que ter um norte sobre essa parte sanitária mesmo, né? E os primeiros projetos, serviços de projetos que eu peguei foi justamente na área de instalações, que era a área que, assim, quase ninguém queria pegar, né? E ainda assim, no início, meio que eu não sabia quase que nada mesmo. Aí eu fui me especializando em cursos, escolhendo, decidindo que seria por essa área, né? Foi onde eu fiz cursos profissionalizantes, me especializando e, assim, desde que eu saí da faculdade, foi a única área que eu realmente trabalhei. Então, por isso que naturalmente foi a área que eu decidi me especializar mesmo, que é justamente essa parte de instalações, instalações elétricas, hidrossanitárias, gás, climatização, focado ali mais nichado para a área residencial. E hoje, como é que tá para quem quer especializar? Eu sei ali de hidrossanitário, até foi por onde a gente conheceu ali o pessoal, o curso do Ferreto ali com o Moisés. Hoje em dia ainda só tem eles. Elétrica tem alguém bom para o pessoal especializar? Como é que tá isso? Ah, hoje tem bastante gente. É realmente o ponto de partida e até o divisor de águas assim na minha carreira profissional, eu digo, foi realmente o curso da Ferreto ali, né? Que é onde a gente aprende a técnica construtiva de fato, a física por trás das instalações que a gente basicamente não vê na faculdade. E lá eles passam essas informações para a gente com maestria, né? Através do conhecimento ali do Moisés, sendo bombeiro hidráulico lá nos Estados Unidos. Mas hoje tem bastante pessoas também que oferecem esses cursos de instalações aí na internet. E a elétrica também tem a Karen, que hoje em dia vem desenvolvendo um trabalho excepcional, muito bom. Então, hoje, a gente tem bastante profissionais qualificados, projetistas qualificados para atender as instalações residenciais aí desse Brasil afora.
Show de bola. Então vamos começar dando o norte para o pessoal, para o tema principal da live. Eu gosto de começar todas as lives, a gente começa do beabá, do basicão, e a gente vai tentando aprofundar de alguma forma. Eu, Show. o que eu queria falar é sobre o projeto arquitetônico. A gente falar sem medo, porque assim, hoje a gente tem um problema aqui, que a gente às vezes recebe projetos para a gente orçar obra de steel frame, e tá um sério problema no mercado, cara, que o pessoal tá fazendo layout e imagem 3D, vai direto no software de renderização 3D e faz ali, e não é gerado e não existe um IFC dessa modelagem. Sim. E aí a gente não tem informação do projeto. O cliente tem a imagem ali, ele acha que aquele ali é o projeto e pronto. Só que aí pra gente que vai fazer as fases seguintes é um problema. Tem muito serviço ainda para ser feito. Então, eu queria que você me explicasse para o pessoal o que, que são os passos, o que, que você precisa de informação num projeto para poder fazer seus projetos de instalações. Show de bola. O importante, né, para a gente iniciar um projeto de instalações, sim, contato inicial é que a gente tenha exatamente um projeto arquitetônico executivo, né? Que é justamente isso que você falou. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem empresas que vendem materiais de construção e que tem alguns profissionais ali que fazem uma modelagem no SketchUp e já vende aquilo ali como projeto arquitetônico do cliente, né? Mas e isso acontece muito. Eu recebi projeto em SketchUp, que é uma volumetria, né? Que dá para o cliente realmente visualizar ali mais ou menos o que ele quer para a edificação dele, só que realmente não tem informação. Então, o primeiro passo é isso, é ter realmente um projeto arquitetônico executivo. Eu costumo até dizer que eu vejo muito projeto executivo de arquitetura com uma prancha só, A1. Então, não dá para você dizer que dentro de uma prancha A1 cabe um projeto executivo de arquitetura, que é o projeto fundamental, né? O primeiro projeto que você tem que ter é o de arquitetura. É ele que dita e dá as diretrizes para os demais. Então, não tem como caber tudo isso em uma prancha A1. E tem informações necessárias assim, para as instalações que eu considero as básicas e essenciais. Por exemplo, no projeto arquitetônico, ele tem que informar o que eu acredito, né, que tem que ser necessário. Informar a concessionária de água e esgoto que vai atender ali aquela edificação, também a concessionária de energia, que é muito importante. Ter a definição, o posicionamento correto ali do hidrômetro de água, do medidor, o posicionamento da caixa de esgoto ali no lote, né, que é para a gente saber em qual lado a gente deixa ali o ponto final. E se tem uma rede de esgoto passando ali na rua, né? Se vai ser rede de esgoto, se vai ser fossa séptica. Então, isso também diferencia. É importante também saber os sistemas, né, que envolvem aquela edificação, como o sistema de aquecimento de água, se esse sistema é com boiler e coletor solar, se ele é através de aquecedor de passagem a gás, quais são os pontos aquecidos, né? Então, tudo isso é muito importante. Até sobre piscinas. Aconteceu uma vez eu recebi um projeto com a piscina e tinha lá um quadrado somente na planta. Então, assim, considerei que era uma piscina normal. Aí, quando eu fui elaborar o projeto de fato, aí eu fiquei sabendo que a piscina tinha borda infinita, que tinha cascata, que tinha não sei o quê. Então, é a experiência que a gente tem uma vez só, para nos próximos já não acontecer mais, sabe? Então, além disso, indicação de shafts, né, para coleta pluviais, que é muito importante quando a gente trabalha com a steel frame. E as informações construtivas, né? Forro, cobertura, níveis de piso, o levantamento topográfico, que é muito importante, eu considero essencial, assim, o primeiro o passo antes de elaborar o projeto de arquitetura. E, além disso, as informações específicas de ambientes mesmo, né? Posicionamento de evaporadora, que é o ar-condicionado ali, os pontos hidráulicos, eletrodomésticos que influenciam ali nos pontos de tomada, posicionamento de ralos que dificilmente vem, registros, misturadores, se ele é monocomando, duplo comando, misturadores de quadros, ou seja, dificilmente eu recebo um projeto de arquitetura que tenha tudo isso que eu preciso. Então, E, por isso que hoje é muito difícil que eu não utilize o meu briefing personalizado, que é justamente contemplando aí todas essas perguntas que são necessárias para o desenvolvimento dos projetos. e faz diferença também, até já, quando a gente fala de projeto executivo, já vai estar tudo especificado, né? E realmente faz Exatamente. diferença, não faz a especificação dos metais, da louça ali, exatamente qual que vai ser, porque não é para você especificar, né? É só para você dimensionar, né? Exatamente. Com certeza faz muita diferença. E eu, graças a Deus, já recebi sim projetos assim.
que contemplam essas informações. Por exemplo, estava especificado a ducha que seria utilizada, né, com o sistema de aquecimento, com monocomando, e essa ducha tinha uma vazão específica, ela tinha uma determinada vazão, então eu saberia dimensionar para atender aquelas duchas. E quando você não tem isso, isso influencia muito no dimensionamento hidráulico de uma edificação. Por isso que é tão importante saber, é muito difícil que os clientes tenham isso definido, né? Mas o arquiteto, ele consegue antecipar essa informação junto com os clientes, prever ali, né, um ponto de ducha. Todos os equipamentos hidráulicos já têm as suas informações específicas. Não, e assim, você tem um pensamento, você tem uma linhagem de projeto voltada para o alto padrão, de sempre fazer mais do que norma pede, né? Exatamente. Mais com segurança. Mas e para aquele cliente que contratou um outro projetista de qualquer forma? O cara fez o projeto de qualquer forma, porque se contratou de qualquer forma, o projeto veio de qualquer forma, tudo foi de qualquer forma. Exatamente. A gente lá na ponta chega no final e compra uma ducha que não é compatível com esse projeto. Que tipo de problema ele pode ter? Exatamente onde entra a frustração do cliente, né? Ele é um dinheiro assim tão elevado para uma edificação que o cara investe ali só do trabalho dele, investe tudo para ter o sonho realizado e às vezes não ter as suas necessidades atendidas em relação às instalações, e a gente sabe que isso, infelizmente, é a realidade da maioria, né? Sim. E agora entrando um pouquinho para a gente falar sobre o steel frame. Hoje você faz projetos para alvenaria também, né? Claro, faz tanto para alvenaria quanto para steel frame. Queria que você me dissesse, agora acho que você já tem uma quantidade boa de projetos de steel frame. Não está fazendo só para mim, né? Está fazendo para outros projetistas de steel frame também. Qual que é a maior diferença que você enxerga? Tem alguma dificuldade a mais de fazer o projeto para o steel frame do que fazer para alvenaria? Ou você acha mais fácil? E que dê um apanhado geral aí sobre essas diferenças. Bom, ultimamente eu tenho feito bastante projetos com estrutura em steel frame, bastante mesmo, até às vezes mais do que em alvenaria, que é o método convencional. E a diferença principal é em relação à compatibilização mesmo. Por exemplo, a principal diferença que interfere na arquitetura é a espessura de paredes. A gente costuma aprender na faculdade a fazer projetinho de arquitetura utilizando ali um modelo de 15 centímetros, né? E a gente acaba adotando isso como um padrão, mas quando a gente trata de light frame, isso já muda, né? Através dos perfis ali, então as dificuldades já começam aí. Quando a arquitetura não é pensada para receber uma estrutura em steel frame, então já tem essa diferença em espessuras de paredes. Outra diferença importante também é sobre as limitações e passagens de furos, de tubulações, de redes, né, hidráulicas e sanitárias pelos perfis. Então tem ali uma peculiaridade, né, quando se trata de steel frame para passagem dessas redes. Vamos ver se dá pra ver aqui. Igual, esse aqui é um perfil de 90, né? A gente até desenhou aqui, ó. Esse aqui é um diâmetro de um tubo de 75. Ele já chega para Isso. na borda aqui do perfil. Daria para fazer, mas não é tão bom, porque aqui já começa a perder a resistência da estrutura. Então, o que a gente fala, igual esse perfil de 90, o máximo seria um diâmetro de 50, que aí consegue fazer no meio certinho, não tem tanto problema. Qualquer coisa acima, ou a gente tem que aumentar o perfil, tem perfil de 140, tem perfil de 200, ou tem que fazer um shaft e aí passar essa tubulação no shaft. Né? Exatamente. E isso quando eu falo que eu gosto de trabalhar em steel frame, é porque, querendo ou não, os profissionais envolvidos ali na elaboração de uma edificação em steel frame já têm essa noção, esse entendimento da importância de ter os projetos e ter os projetos bem compatibilizados, né? E o que a gente costuma ver é a pessoa contrata ali um arquiteto para fazer a arquitetura da edificação dele. Aí o arquiteto entregou seu projeto, acabou ali seu ciclo, né, de trabalho, que é como eles dizem. Aí depois o cara vai lá atrás do engenheiro de estruturas, aí o engenheiro de estruturas faz seu projeto, entrega, aí depois vai nas instalações, quando vai, né? Aí o instalações faz e entrega. Ou seja, cada um fez o seu, ninguém olhou de ninguém, conferiu, ninguém compatibilizou. Aí você acaba mandando várias interferências ali para dentro da obra. Mas assim, eu diria que você caiu no meio certo, porque e mesmo assim a gente já passou algumas dificuldades, né? Foi até por isso que a gente começou a trabalhar dessa forma de assumir essa responsabilidade sobre tudo, porque realmente acontece isso. A gente tinha um problema lá do arquiteto fez o projeto não pensado para o steel frame e parou ali.
Aí a gente tem mais os outros projetos para fazer e a gente responsabilidade da obra ali, com um monte de interferência ali que precisava resolver. Então, ó, vamos assumir essa responsabilidade para resolver, porque lá na obra você vai ter oportunidade de um dia, acredite, de vivenciar a obra de steel frame para fazer as instalações ali, você vai ver. Eu não sei se você está acompanhando, se você segue ele, tem um cara que fez o curso do Moisés, que o Moisés até está compartilhando ele, que ele está fazendo uma obra de steel frame, PW Bombeiros, alguma coisa assim. Sigo, sigo sim. Ele, acho que ontem, estava ali reclamando, estava tendo que fazer compatibilização na obra. E aí acho que Complicado. até bom a gente conectar agora, acho que é o que você queria mostrar um pouco, não sei se é de projeto ali que você queria mostrar, o quanto que é importante a gente pensar tudo isso antes da obra, o quanto que a gente consegue ali de forma virtual olhar todas essas interferências e evitar tipos de problemas, porque são muitos perfis. O Aleph, quando pega o projeto, acho que é o terror dele. Tá ali num banheiro, pega uma estrutura dessa assim na vertical, que não dá para passar a tubulação, é um terror. Imagina se a gente não planeja tudo isso antes, não analisa tudo isso antes e chega lá na obra. Não dá para a gente cortar perfil de qualquer forma. Então a gente tem que pensar tudo isso antes, tem que utilizar da tecnologia que a gente tem para construir tudo antes e aproveitar. Eu sempre falo, é aproveitar do benefício que a gente tem no steel frame, que é a velocidade. Só que sem planejamento não existe velocidade. Exatamente. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui pelo celular uma imagem de um projeto, né? Porque a gente faz justamente pensando nisso. Cada traçado, quando a gente está planejando, projetando, é pensando na facilidade de execução e também na compatibilização, né? A vantagem de fazer todas as instalações é isso, que você já faz pensando ali em qual instalação vai passar por ali. E a estrutura em steel tem aquela peculiaridade de que as tubulações devem ser passadas exatamente no meio do perfil, né? Então, diferentemente de alvenaria, que quando a gente costuma usar tubulação de 50 e a tubulação hidráulica, elas passam quase que rentes, né? A tubulação hidráulica fica um pouco à frente ali da bolsa do tubo de 50 e dá para passar junto. No steel frame não dá para fazer isso. Então você tem que fazer o caminho traçado de forma que realmente caiba tudo e até para pontos hidráulicos tem que ser usados prolongadores, né? Porque justamente não dá para você deixar o ponto faceando ali, como é na alvenaria, porque o tubo tem que passar no meio do perfil. E isso é até um dos principais erros aí que quem está iniciando acaba cometendo, né? Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Aqui é um exemplo. Isso é uma Tá conseguindo Sim, ver? Peraí. Aqui é uma imagem de um banheiro. Então a gente tem ali a parte do sanitária em verde aqui, que é o tubo de esgoto, tem a parte hidráulica fazendo os desvios justamente para que não haja interferência de um tubo estar passando no meio do outro. O da hidráulica aqui a gente até consegue, que faz os desvios com aqueles a curva, né, de transposição para poder embutir os dois ali juntos. E isso dá para ser passado no eixo do perfil. E tudo aqui está sendo passado no eixo do perfil. Aqui é um shaft, onde mostra aqui a instalação do banheiro. Então, tanto a instalação sanitária, que é de esgoto, e a hidráulica tem que ser pensada e passada de forma que uma não interfira na outra, né? Tenha cruzamento das duas. dessa parte da tubulação, acho que um que normalmente é mal feito, mal pensado e que tem dificuldade, até acompanhando lá o cara, eu tô vendo ele sofrer um pouquinho, é a ventilação também, né? Porque a ventilação é a partir de tubo de 50 ali, né? Isso, O planejamento da ventilação também eu acho que é uma complexidade ali para um projeto de steel frame, né? exatamente. A ventilação a gente sofre mais em ambientes de cozinhas, né? Que geralmente tem ali a janela passando meio que o vão todo. Em banheiros, como é esse caso aqui, poxa, se a gente tivesse no computador aqui, eu abri um projeto aqui para a gente visualizar que seria bacana, mas assim, no banheiro, como tinha aquele shaft, toda a ventilação do piso, que é da caixa sifonada e da bacia sanitária e do ralo do banheiro, a gente sobe pelo shaft. Então, é também possível subir ali no perfil, né? Como você falou, o de 9 até cabe de 50 centímetros. Não é bom que tenha muitos furos, mas um só da ventilação a gente consegue passar e desviar dos contraventamentos, né? Tem que fazer o traçado conforme as necessidades que a gente tem do estilo. E depois que isso sobe,
aí a gente caminha ali pelas treliças, né, que é como se fosse as vigas de laje ali numa estrutura convencional. Aí é meio que um caminho de rato mesmo, você tem que fazer os desvios até encontrar a superfície ali, o barrilete de ventilação que eu costumo montar, né? Mas realmente é uma das dificuldades que a gente encontra ali. Na parte elétrica, você sente alguma dificuldade? Ou na parte elétrica ele é só caminho de concreto? Você não vê? A parte elétrica é mais tranquilo, porque o eletroduto, como ele é flexível, é, dá mais trabalho de você modelar assim perfeitamente, desviando de tudo, né? Que aí é um trabalho muito manual, e elétrica a maioria costuma utilizar por. Caminhoneira. Mas Fazer. a elétrica, pelos eletrodutos serem flexíveis e uma espessura, um diâmetro menor, a gente consegue fazer essa compatibilização sem muito problema, né? Acho que da elétrica, o que normalmente a gente tem problema ali, às vezes é só o quadro de distribuição, né? Dependendo do tamanho da casa, do porte da casa, às vezes precisa de um quadro muito grande, né? Ou largo demais. Aí a gente precisa já pensar em alguma solução, né? Teve um projeto que a gente teve até que duplicar a placa, né? Se eu não me engano, para dar E- o quadro ali, né? Exatamente, porque além da espessura do quadro, dependendo do tamanho da edificação, ainda tem a quantidade de eletrodutos que saem ali em cima, né? Então, o espaçamento entre os perfis tem que ser adequado ali para que saia todos esses eletrodutos sem estar fazendo muitos furos. Seus amigos, Aleph, tem um público grande aí dos seus amigos aí projetistas também. O que você poderia falar para eles de fazer projeto para steel frame? É mais fácil? Demora mais? É mais rentável? Cara, Demora mais ou pelo menos é mais rentável? isso. Assim, eu gosto muito de fazer projetos de steel frame por conta daquilo que eu falei do entendimento, né? Mas também dos processos. É mais prazeroso você fazer uma compatibilização em steel frame, porque é garantia que vai ter uma compatibilização. Os profissionais envolvidos ali estão focados nisso, porque você não tem como fazer mandar fabricar os perfis, né? Toda a estrutura em steel frame sem ter ali as instalações, tudo muito bem compatibilizado. Então, existem processos muito bem definidos, né? Tem o processo de compatibilização que é respeitado, diferente de um processo de alvenaria ali. Geralmente o pessoal já está no meio da obra lá e compatibilização rolando ainda, então isso no estilo não acontece, né? Porque você tem que pedir para fabricar os perfis somente quando tem os projetos realmente compatibilizados. E acaba sendo mais rentável porque o pessoal entende, né, a necessidade, tem a consciência da importância e sabe que não é algo tão simples, né? Você tem que ter o conhecimento, você tem que mergulhar na estrutura de steel frame para entender suas peculiaridades e fazer realmente um projeto que garanta ali conforto e segurança para os proprietários. Eu sempre falo para todo mundo nos vídeos que eu estou gravando, eu estou falando que projeto para uma obra de steel frame, às vezes parece repetitivo falar de investimento, questão de projeto, tudo, mas para steel frame é mais ainda. Porque o cliente que compra uma obra de steel frame, normalmente ele está comprando velocidade, praticidade, redução de desperdício, todas essas coisas. Só que tudo isso da boca para fora não funciona. Tem um trabalho para ser feito para realmente na prática acontecer. E os projetos, o cliente também precisa entender que ele vai ter um investimento maior. Se o cliente chegar para comparar o custo de um projeto para fazer de steel frame, o custo de projeto para fazer alvenaria, e aí a partir disso ele já começar a tomar a decisão, ele já está se equivocando. Porque a gente precisa de um investimento maior, porque a gente tem esse tempo que a gente investe a mais nessa fase de projetos para realmente construir tudo para que lá na obra a gente não tenha esse tipo de interferência. Porque falando de hidráulica, principalmente, igual elétrica, a gente conversou que é fácil, é conduíte. Se der algum tipo de interferência, dobramos o conduíte aqui e conseguimos fazer uma curva ali mais tranquila. Agora, o tubo não. Se começa algum tipo de problema, não é simplesmente a gente pegar, botar um 45 ali e seguir. Hidráulica, Exatamente. cada conexão. Se a gente começa a adicionar conexão, a gente está começando a perder algum funcionamento ali que foi pensado antes. Aí a gente já começa a queimar o dinheiro que foi investido em projeto, né? Exatamente, sem falar na dor de cabeça, né? Porque, assim, se você tem que improvisar algo na obra, isso não vai estar no quantitativo, né? Porque quando o projeto é compatibilizado, o quantitativo é quase que 100% assertivo.
Então, se você tem que improvisar, você vai ter que ir já atrás de material para comprar. Aí você compra uma conexão, aí acaba esquecendo de comprar o anel de vedação, aí tem que voltar e vira essa bola de neve, né? Então, realmente é algo que tem muito disso, e principalmente o que eu ressalto é a importância da comunicação, né, entre os profissionais. Exatamente. É por isso que eu gostei de você falar também mal do pessoal de alvenaria aí, que não tem esse pensamento, mas é a questão da mentalidade. A gente tem que entrar. Não é só porque é o steel frame. Se a alvenaria tivesse essa mentalidade também, eu acredito que muitas obras de alvenaria seriam bem feitas. Assim como tem, na verdade, a gente vê no Instagram aí empresas que fazem muito bem feita a alvenaria e que não sai da alvenaria de jeito nenhum. Mas, a hora que chega num sistema industrializado desse, não tem jeito. Tem que mudar a mentalidade também e tem que fazer o que precisa ser feito. Porque senão, aí é melhor construir a alvenaria, porque aí os erros já são todos conhecidos, qualquer um consegue resolver. Com certeza. Alex, e vamos dizer, acho que desafio, acho que não, do que a gente falou na live, até que você poderia dizer dos primeiros projetos que. Acho que o primeiro projeto que fez foi aquele do Fernando, lá da Cabanona. Isso, foi. Ali tivemos uns desafios, né? Que azar que aquela obra não deu certo. Ia ser um case bacana, que a gente fez um sistema legal ali. A gente pôs o. Como é que chama? O nominho do sistema O, de o registros? sistema de quê? De tratamento do Não, do biodigestor? registro. Ah, o manifold? O manifold. A gente fez o manifold dentro da construção ali e tinha ficado bem bacana. Isso. Ali teve uns desafios, né? Foi o primeiro. É, exatamente. Foi o primeiro, então o maior desafio era justamente estudar mais e entender mais sobre esse método construtivo, né, que é o steel, entender que as tubulações precisavam passar ali exatamente no meio dos perfis, então entender também que teriam esses ajustes de prolongadores ali em cada ponto hidráulico, os pontos sanitários, dependendo, né? Então era basicamente isso. Eu lembro que o maior desafio era entender aonde eu poderia furar e onde eu não poderia, até entender ali que aquelas regiões de contraventamentos eram as regiões mais críticas, entender a diferença ali do aço leve, o aço pesado, e para projetos assim, é, basicamente o maior desafio de modelagem e compatibilização é quando você tem que passar as tubulações, vamos supor que a gente tem um sobrado, você passar as tubulações ali entre a laje de um piso ao outro, né? Que é cheio de treliças ali, então é bastante complicado achar um caminho ali, porque você, querendo ou não, você tem que achar esse caminho, porque se você não achar, o pessoal da obra também não vai achar. Então, em projeto é mais fácil identificar isso para justamente esclarecer e facilitar a vida do pessoal na obra. Acho que aí vai dar. Não sei se já chegou a pegar de algum arquiteto que a obra é para steel frame, mas o arquiteto não tem o conhecimento do steel frame. Aí é onde a gente começa a ter. Ah, na verdade, não foi um projeto arquitetônico pensado para o steel frame, e aí tinha muitas interferências ali de altura de laje com a altura do forro, altura da cobertura para sair com um tubo ali pluvial. Todas essas interferências de não pensar a arquitetura pro o steel frame acaba trazendo uma dificuldade também para o edifício hidrossanitário. E às vezes altera até a arquitetura, porque às vezes a gente tem que resolver, não tem jeito. E aí essa resolução altera um pouquinho, às vezes até um volume de uma fachada, que já tinha sido comprada a ideia dela ali de alguma forma, né? Não, com certeza. Isso influencia muito, né, do profissional ali não conhecer sobre o sistema. É a mesma coisa que eu, como projetista de instalações, realizar um projeto de instalação hidrossanitária, por exemplo, para estilo, sem conhecer o sistema. Então, eu ia mandar um monte de problema para a obra, porque eu ia imaginar que seria parecido com a alvenaria, ia fazer semelhante e não ia ser totalmente execuível, né? Porque realmente a estrutura em steel tem suas peculiaridades. Então, você tem que entender e estudar para depois você projetar.
porque isso influencia muito durante o processo da elaboração dos projetos e no processo da execução em obra também. Olha, para finalizar, vamos vender seu peixe. A gente falou muito aqui de compatibilização, dessa questão de interferência em si do steel frame. Mas o projeto a gente tem uma responsabilidade além disso, né? Compatibilizar, fazer tudo bonitinho 3D é bom, é importante ali para a execução. Só que tem uma outra responsabilidade gigante que é o funcionamento dessas instalações, né? E aí é o que talvez a gente tenha um pouco de dificuldade também, né? A partir do momento que a gente tem o conhecimento técnico de passar para o cliente que às vezes um outro profissional que não tem esse conhecimento, que está cobrando um preço abaixo ali, o tipo de problema que o cliente vai ter contratando esse profissional, que vai só fazer um projeto qualquer ali, que se diz hidrossanitário, que às vezes a gente até já passou por isso também, né, lá no começo da carreira, parte, mas de que forma que a gente também pode explicar para esse cliente que o projeto é muito mais do que essas imagens 3D que a gente apresenta, essa compatibilização bonita que a gente apresenta, para o funcionamento, para a utilização da casa dele, que ele vai estar investindo, igual algumas casas as casas que a gente faz aqui de steel frame, normalmente é tudo acima de 1 milhão, então é muito dinheiro envolvido para chegar lá, a pessoa começar a utilizar a casa dela e começar a ter alguns probleminhas, parecem bestas, mas que vai somando e começa a incomodar, né? Não, exatamente. Antes de você iniciar um projeto, antes de iniciar o aprendizado de uma modelagem, que é algo que realmente enche os olhos, tive uma experiência com um cliente que era em estilo também, que quando eu comecei a apresentar a modelagem, os projetos para eles, né? Aí a esposa do cliente até falou: Olha, agora eu nem mostro mais o projeto de arquitetura, eu mostro o hidrossanitário, que é muito bonito e tal. Mas, assim, além disso, né? O principal é, como você falou, é você ter a técnica, né? O conhecimento técnico, porque não adianta nada você fazer algo bonito e não ser algo que vai funcionar, que vai atender às necessidades e suprir as expectativas ali do seu cliente. Então, isso é muito importante. Durante esse processo, é importante também ser transparente com o cliente. Eu costumo até durante a primeira reunião, que é através do briefing e tudo mais, a perguntar sobre qual a experiência dos clientes em outras casas, né? Problemas, que às vezes o cliente nem lembra, mas quando você começa a citar, você já sentiu odor dentro do ambiente, já passou por retorno de espuma na lavanderia. Então, são problemas que você começa a citar e o cliente começa ali a entender, né? Poxa, realmente eu já passei por isso e isso é um problema que eu não quero passar. É, quem já sentiu odor de esgoto dentro do ambiente sabe que eu não conseguiria morar em um local assim. Sim. Hoje eu moro em prédio, né? Nem sei se aqui tem ventilação eficiente, mas graças a Deus aqui eu não passo por isso. Mas essa questão da transparência com o cliente é fundamental, né? Para você poder mostrar e agregar valor para ele, mostrar como você resolve os problemas que ele poderia encontrar, né? E como você vai garantir que realmente o cliente tenha o conforto desejado, tenha a segurança desejada e tenha as suas necessidades ali em relação às instalações supridas, né? Quem é que não quer chegar em casa e tomar um banho com uma ducha confortável? É algo sensacional que quando você experimenta, você não abre mão. Quando você vai construir novamente, cara, eu não quero ter um banho diferente daquele que eu tive. Quando você tem essa experiência, sabe? Então é isso que eu busco. E é importante os clientes entenderem também que projetos desse nível custam mais, não só o projeto, custam mais a execução também, mas porque são projetos que, às vezes não, são projetos que precisam de mais tubulações, porque são mais pensados, igual o Alex falou no início, a parte hidráulica é uma física ali, então tem que fazer todo o líquido fluir ali da forma correta, tanto a água quanto o esgoto, para ter um bom funcionamento. E isso acaba que precisa de se utilizar mais tubulações e, consequentemente, vai ser mais custo de material e depois de mão de obra também, porque a pessoa vai ter que colar mais canos ali. Exatamente. E quando você tem o conhecimento técnico disso, isso fica muito mais fácil. Por isso que eu digo que o curso do Ferreto foi um divisor de águas assim na minha carreira. Porque você tem um embasamento ali muito sólido. Então você está preparado para argumentar o que for necessário. Eu mesmo nunca tive muito essa dificuldade em passar para os clientes, por que tem tubo a mais? Dificilmente eu via cliente me questionando por isso.
Mas é claro que já aconteceu algumas vezes também. Depois que você argumenta, passa o seu embasamento ali, teórico e prático também, a sua experiência, o cliente entende isso e passa até a te dar mais valor por isso. Sim. E por último, qual que você considera o momento certo para alguém te contratar para fazer os projetos e instalações? Eu acho que o momento certo é antes de iniciar a obra, né? É importante que hoje acontece muito do pessoal já contratar os projetos dando aquele prazo apertado ali, porque quer iniciar a obra de qualquer jeito. Então, assim, brincadeiras à parte, mas é importante que o processo do contrato do projeto de instalações seja ali meio que páreo com o da arquitetura. Porque quando você tem um profissional de instalações ali auxiliando o arquiteto durante a elaboração do projeto, você tem um projeto muito mais assertivo, você não precisa ter tantas revisões, tanto retrabalho. Então, depois que você tem ali um layout aprovado, você tem o contato ali com o seu engenheiro de instalações para perguntar sobre isso, um sistema a mais, como ficaria. Porque arquiteto não tem como saber de tudo, né? Mas é bom ter profissionais, ter uma rede de apoio ali preparada e capacitada para auxiliar e você realmente entregar ali uma solução para o cliente, né? Então, isso evita desgaste, né? Então, o momento de contratar, eu diria que é isso. Antes de iniciar a obra, primeiramente, e logo após ali você ter uma definição prévia da arquitetura. É, Só que também tem um porém, porque assim, eu não inicio o projeto de instalações sem ter a estrutura pronta. Então é Uhum. importante que a estrutura tenha pelo menos, ou isso acontece no estilo, né? Depois que tem a arquitetura ali, o estilo já faz uma modelagem básica, eu já consigo trabalhar nisso e a gente vai compatibilizando até chegar ali no refino final. Então o processo é muito mais curto dessa forma. Agora, quando você tem que finalizar um projeto, depois você finaliza outro, depois entra instalações e você tem que revisar tudo, porque instalações muda praticamente tudo. Muda muito na arquitetura e muda muito na estrutura. Então, quando os três caminham juntos, é muito mais fluido e muito mais simples o processo. Acho que é bom até a gente falar, só um alento aí, da questão que você falou da arquitetura, dos projetistas, se não buscarem entender tudo, mas que pelo menos tenham uma rede parceira que para poder tirar dúvida. Às vezes é detalhe que parece bobo, mas que afeta muito na arquitetura, como uma casinha de caixa d'água, né? Ah, exatamente. Já passei. Eu já vi projeto de arquitetura que não cabia a caixa d'água. Eu não sei como o indivíduo teve coragem de colocar isso na prancha. Não Mas, cabia nem litro e precisavam de 2.000 quase. não, exatamente assim, no próprio desenho da arquitetura tinha lá a caixa d'água com metade dela pro lado de fora do telhado, assim. Então, Ah, é algo que o pessoal realmente não presta muita atenção, né? Até o acesso a esse reservatório, em como vai ser, né? Então, tem um espaço adequado ali para você montar o seu sistema de aquecimento, com boiler, de pressurização, de ter uma rede pressurizada. Precisa de um espaço também para o profissional que vai realizar as manutenções ter um espaço adequado ali para poder trabalhar, né? Então, como você falou, são ajustes mínimos que você pode passar despercebido, mas que são importantes verificar. Até mesmo na espessura das paredes, né? Como eu falei, agora que eu vou construir minha casa, é algo que eu até disse, né, para a arquiteta. Ó, eu vou utilizar bloco de tantos centímetros, porque isso influencia no projeto arquitetônico, no perímetro ali dos ambientes e tudo mais, e principalmente em todo o restante do processo, né? Você chegar na obra com a parede de 15, sendo que você vai usar um bloco de 18, por exemplo, não tem como. entendi. Aí é muito problema para a obra, muita dor de cabeça para a obra. Esse da caixa d'água, eu lembrei que tem um outdoor, tinha um outdoor aqui da MRV de um prédio, aí eles destacando a sacada assim, a sacada numa largurinha com a cadeira lá, mal a cadeira tá cabendo na sacada, se a pessoa sentar ali não tem nem onde a pessoa botar a perna. E o guarda-corpo aqui, imagina a pessoa vivendo a experiência nessa sacada. A imagem já É, não dá certo e o povo quer vender que funciona. exatamente. É o pessoal que infelizmente só está visando ali no dinheiro, né? Ah, eu quero entregar logo isso aqui e nem liga para o resultado final. Exatamente. Aleph, vamos finalizar. Fiquei sabendo que você tem que ir comemorar hoje. Tem a festinha hoje para fazer. Obrigado por aceitar a gente fazer essa live. Acho que deu para a gente dar uma apanhado geral aí pro pessoal. Acho que tanto para cliente final, entendimento sobre a importância de fazer projetos bem feitos no início, que ele só vai ter a ganhar depois. Eu tenho até que falar.
porque eu fiz o curso também do Igor na primeira turma ali em 2020, ganhei o conhecimento, só que sofri muito na prática porque não estava conseguindo aplicar. Desde, às vezes, só receber Sim. ele na obra, já tá os projetos prontos e aí só ter que executar e achar que de alguma forma ia conseguir executar ali, mas não tem jeito, não acontece o milagre da obra ali. E aí no final a gente só tem frustração porque a gente tinha um conhecimento que daria para fazer, mas na prática a gente não consegue. E por mais que a gente tente adequar uma coisinha ou outra ali, não tem jeito. A gente está imerso na obra ali, com um projeto que foi pago de alguma forma, uma mão de obra que não, a maioria não conhece, e aí ela quer executar o projeto ali, ou não executar, jogar o papel para o lado e fazer do jeito dele. Então, a gente fica até impotente ali e gera uma frustração muito grande. Então, a gente até hoje, a gente já posicionou que se for para a gente começar a obra, mesmo que tiver outro projeto, se a gente vê que o projeto tem falhas, hoje eu não sei mais, não lembro mais como olhar todos os detalhes do projeto, mas a gente tem alguns pontos básicos Uhum. que a gente bate o olho e sabe se o projeto foi bem feito ou não. E aí hoje eu utilizo isso, se não for, eu prefiro hoje tirar do meu dinheiro e investir num projeto bem feito do que a gente começar a obra e aí depois fica a responsabilidade só para nós. Então isso é realmente algo muito importante que, por experiência própria, é nosso. Não, sem dúvida. A gente que está nesse ramo, a gente tem o conhecimento, né? E o entendimento que o dinheiro investido ali no projeto é realmente um investimento, não é algo que você não é aquele mal necessário, como o pessoal costuma dizer, né? Ah, tem que contratar para aprovar na prefeitura, para aprovar e construir. Então, é algo que realmente vai te dar ali inúmeros benefícios durante o processo da obra. Quem passa perrengue em obra sabe quanto é ruim você ter ali dor de cabeça com obra, é complicado. É um processo que muita gente assim não gosta de passar duas vezes, não. Mas eu agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco, né, da minha experiência, principalmente tratando da área de estilo. Quem sabe numa próxima aí a gente consiga trazer aqui, eu tinha tanta imagem para poder mostrar, né, para embasar um pouco mais para a galera ter um conhecimento melhor sobre isso, porque eu entendo que é difícil inicialmente você ter esse conhecimento sem entrar de fato, né, sem ter a experiência. E quando você consegue aproveitar, consumir um conteúdo assim de profissionais habilitados, isso enriquece muito. Então, quem sabe aí numa próxima a gente consiga abrir um projeto aqui inteiro mostrando todo o processo, toda a modelagem em É, vamos si. marcar depois um e aí a gente faz direto no YouTube mesmo, que aí já fica lá. E aí no YouTube acho que é mais fácil de compartilhar, né? Show. Fechou? Obrigadão. Fechou. Valeu. Valeu, meu amigo. Abraço.